Olá, queridos alunos, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências e hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre o nosso corpo, aprendendo sobre o sangue e a importância dos seus constituintes. Quero que vocês deem uma atenção especial quando a gente estiver estudando os constituintes na parte onde a gente vai falar dos glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos, ok? Então, vamos lá. O sangue, gente, ele é composto por plaquetas, hemácias, leucócitos e plasmas. Temos aqui uma imagem do sangue observado a partir de um microscópio. Então, vamos observar essa imagem observada com esse microscópio com mais atenção, para a gente ver a composição do sangue em suas células sanguíneas. Ok? Preste atenção. Temos aqui essa imagem bem ampliada, que foi nomeada por letras. Vejamos aqui, gente, ó. Foram identificadas por letras e elas estão nomeadas aqui, ó. Então, vamos lá. Essa parte azul, identificada pela letra A, é o plasma. B, que essas partes rosadas aqui, são os pigmentos rosos, são as plaquetas sanguíneas. C, essas partes avermelhadas são as hemácias, que recebem o nome também de eritrócitos ou glóbulos vermelhos. E essa letra D, essas partes amareladas, são os leucócitos ou os glóbulos brancos, ok? Então, vamos estudar detalhadamente cada uma dessas partes que compõem o sangue. Então, temos aqui um esquema da constituição do sangue. Hemácias, leucócitos e plaquetas. Então, vamos observar. O sangue é constituído por parte líquida, o plasma, elementos figurados, que são os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e plaquetas. Temos aqui, gente, o esquema. A maior parte do sangue é formado pelo plasma, 60%, mais da metade. E 40% são os elementos figurados, que são os leucócitos, as hemácias e as plaquetas, os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Lembram? Temos aqui um esquema dessa constituição. Temos aqui a parte capilar, que é a nossa pele, e vem o sangue, que é composto os glóbulos brancos, as plaquetas, os glóbulos vermelhos e o plasma. Cada um desses elementos tem a sua função para os cuidados com o nosso organismo. Então, vamos ver quais são essas funções. O plasma é a parte líquida, transparente e amarelada. É o meio onde se encontram as células sanguíneas. É constituída por 90% de água e proteínas, glícidos, vitaminas, minerais e substâncias nocivas como dióxido de carbono e ureia. A função do plasma é transportar nutrientes até as células e transportar as substâncias das atividades celular das células para os órgãos de excreção. Nós já estudamos o que são órgãos de excreção lá no sistema digestório, né, gente? As hemácias não têm núcleo, têm a forma de disco achatado, contém hemoglobina, são as células mais abundantes do sangue. E sua função? Transporte de oxigênio para as células e alguns dióxidos de carbono das células para os pulmões. Vamos ver aqui como é que funciona isso, gente, ó. Temos aqui, ó. Ele transporta o oxigênio para as células, tá aqui, e das células ele transporta o dióxido de carbono para os pulmões. Então, acontece esse ciclo aqui, ó, através da expiração e da inspiração, ok? Continuando. Os leucócitos, ele tem núcleo, são maiores que as hemácias
e são as células menos numerosas do sangue, que são os glóbulos brancos. A função dos glóbulos brancos, que são as hemácias, gente, ela tem a função de defender o organismo contra o ataque de micro-organismos invasores ou outros corpos estranhos. Por exemplo, os fungos, as bactérias, os vírus. Os glóbulos brancos é que tem essa função de defender o nosso corpo contra eles. Aí tem aqui, gente, um esquema bem caracterizado. Olha aqui, ó. Aqui aconteceu o quê? Uma invasão de vírus, de bactérias no corpo, num corpo qualquer. Aí veio o quê? A função dos glóbulos brancos para a defesa. Olha aqui como aconteceu e a cicatrização dessa invasão aqui, gente. Então, é essa a função dos glóbulos brancos no nosso corpo. Aí vem as plaquetas. O que são as plaquetas? Fragmentos celulares sem núcleo. Tem formas irregulares, isto é, suas formas são diferenciadas. E quais são as funções das plaquetas? Elas coagulam o sangue para a paragem para parar uma hemorragia. Por exemplo, quando o seu corpo, sua parte capilar é atingida por algum objeto cortante ou perfurante, a ação das plaquetas, ela age coagulando o sangue na região atingida, evitando uma hemorragia no nosso corpo. Gente, é muito importante e muito interessante a gente saber disso, né? Vocês não acham? Aqui, gente, olha como é que funciona direitinho. O corpo foi atingido. Foram saindo plaquetas do sangue. Aqui, ó. O que foi que aconteceu? Saiu e ligeiramente atuou com sua função, coagulou e evitou que saísse mais uma quantidade maior de sangue. Essa é a função das plaquetas no nosso corpo, no nosso sangue. Certo? Então, gente, essa é a aula de hoje, que eu achei muito interessante saber sobre a composição do nosso sangue. E agora vamos fazer uma leitura complementar no nosso livro e realizar as atividades aprofundando o nosso conhecimento de compreensão. A partir da leitura, a nossa compreensão escrita, ok? Então, tenham um bom dia e fiquem com Deus. E até a próxima aula.